ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo. Noite 94. Alô, alô Natal, alô Brasil, alô mundo, está no ar Noite 94, quarta-feira, dia 25, na apresentação do Noite 94, meu amigo Olivan Lima com toda a sua experiência e o seu amigo que vos fala, Juninho Cabral. Alô Olivan, tudo certo aí, meu amigo? Pois é, muito boa noite, Juninho Cabral, boa noite aos ouvintes, telespectadores da 94 FM Rádio Cidade, mais uma Noite 94, tá começando. Tá só começando a nossa entrevistada de hoje, contadora das boas, Maria Daiane. Daiane, olha, entre outras coisas, ela vai falar sobre direito tributário. Ela, que mais? Ela vai falar sobre a legislação, a trabalhista, previdenciária. Ela que é apaixonada pela contabilidade. Bom, Daiane, eu quero te agradecer por ter vindo. Muito obrigado. Um abraço no seu pai, grande Deda. Tá ouvindo a gente agora, com certeza. O homem forte da refrigeração. Verdade. Agradecer aí ao seu namorado que está aqui também, fez questão de trazer você, veio também prestigiar. Daiane, vamos lá, fala um pouquinho da sua formação. Você é contadora, você está atuando no mercado há quanto tempo? Bom, primeiramente, boa noite, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu já vi que teve grandes nomes aqui, viu? Presente, entrevistando, tava olhando assim, vendo no YouTube, né? Ficou muito boas entrevistas. Bom, eu me chamo Maria Daiane, eu estou na área já tem 7 anos. 7 anos já? 7 anos. Comecei cedo, comecei ali por volta dos 16 anos, 17, mas de formada eu já tenho 2 anos, né? Estou ativa aí. Tenho um escritório de contabilidade chamado Atos Consultoria lá em Lagoa Nova. Sou especialista em contabilidade, direito tributário e estou me especializando em legislação trabalhista e previdenciária também. Hoje eu faço parte de um projeto do Conselho de Contabilidade, né, onde eu sou supervisora, sou voluntariada também em alguns projetos e aí é um pouco do que eu faço. Tá bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai dar ênfase no MEI, que você estava falando, dos impostos, para quem de repente não está em dia com esses impostos, isso é muito perigoso e ela vai falar daqui a pouquinho, mas antes fala aí desse projeto, esse seu projeto aí. Bom, eu tenho um projeto voltado para estudantes de contabilidade, o nome do projeto é Contador Estudante, é onde eu ensino os estudantes de contabilidade como funciona o escritório, porque o que acontece? Na faculdade a gente não vê realmente de fato como é que funciona o escritório de contabilidade. E como eu pude ter essa vivência entre faculdade e trabalho ao mesmo tempo, eu vi que existe uma necessidade muito grande de conhecimento na área. E aí, através desse meu projeto, eu dou cursos práticos, né, para os estudantes, ensinando o que é que a gente vê em escritório, eu mostro o dia a dia do escritório, rotina, como funciona, enfim. Então, ele tem o objetivo de suprir essa necessidade que os estudantes têm, de não ter essa experiência, pelo qual eu tive a oportunidade de ter, enquanto eu trabalhava, eu fazia faculdade, e via que muitos colegas não tiveram. Então, às vezes, isso desprepara o estudante, o formado, né, para o mercado de trabalho. Então, aí, através do projeto, eu vi essa oportunidade de ajudar, né, e eu gosto muito de ensinar, bastante. Então, através do projeto, eu consigo aí estar passando para os estudantes. Olha que bom. E a sua experiência, você falou tudo, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, isso você tem uma bagagem hoje muito maior. Sim, eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade, porque eu não sabia o que eu queria. E aí o contador do meu pai na época, que hoje sou eu a contadora, né, tomei a vaga, mas o contador do meu pai na época fez, você quer trabalhar para ver se é isso que você gosta? Eu quero. Passei 1 ano trabalhando, e aí eu vi que era o que eu queria, entrei na faculdade. E aí você mergulhou mesmo? Fui de cabeça, ainda fui com dúvidas, né, no começo a gente sempre tem, mas aí gostei da faculdade, gostei do curso, e aí eu pude mesclando a experiência que eu aprendi na faculdade com o trabalho, mas foi muito bom, foi enriquecedor. Quais são as principais leis que envolvem a abertura da empresa, a manutenção, aquilo que às vezes o empresário, o empreendedor, ele claro, não domina, porque ele tem que cuidar da sua profissão, da sua empresa, do negócio propriamente dito,
mas que às vezes deixa de lado e acaba gerando um problema. Quais são as principais que a gente tem que ficar bem antenado? Bom, as principais são as leis societárias, que é onde regem a empresa, né, a sociedade, como deve ser o contrato, quem pode participar, quem não pode. Em seguida das leis societárias vem as leis tributárias, como você falou, são inúmeras. A gente tem um número absurdo de leis, todo dia está saindo, renovando, que são as que são importantes para a tributação, a forma de pagamento de impostos, quanto se deve pagar, para quem se deve pagar. Também vem a legislação trabalhista, que também é uma legislação muito forte, que muitas empresas acabam pecando nisso porque não cumprem, e ela tem aí um peso muito grande, de fato, na cobrança quando vem a fiscalização trabalhista e tudo mais. E em seguida vem a legislação contábil, que é a parte dos documentos das empresas, aquela questão de fazer os livros contábeis que a gente ouve falar, o balanço e tudo mais. Então, são as leis primordiais, que é o que a gente trabalha no escritório de contabilidade, são os setores que a gente chama, elas são as bases para a empresa se manter. Muita gente, eu já ouvi isso, olha, chega uma fiscalização aí, fala que você não é funcionário, que está começando hoje, etc. Mas quais são aquelas obrigações, as principais, na contratação de funcionários e a manutenção? Porque tem um contrato de experiência e as empresas às vezes querem fazer a sua maneira e às vezes aquela maneira, o jeitinho, não é correto. Olha, veja só, antigamente, antes do avanço da tecnologia, era mais difícil um auditor fiscal chegar e conseguir saber que aquele funcionário começou ontem, hoje, enfim, ele teria que fazer uma entrevista, né, para poder saber, não, aquele funcionário já está há um tempo, está sem carteira, eu vou autuar. Hoje, com o avanço da tecnologia, existe um programa que a gente chama de E-Social, que nele vai todas as informações das empresas. E é o que acontece, o funcionário que não é registrado, por exemplo, ele pode, a empresa sofrer uma multa que varia de 800 a 3 mil reais por empregado. Então, se ele por cada um. Então, se ele não se atentar nisso, ele é pego na fiscalização. Através de denúncias também, que existe essa questão do pessoal ir lá e dizer que não trabalha com carteira, ou até os concorrentes mesmo querendo quebrar o negócio da pessoa. Mas eles têm muito essa mania de que, não, eu vou primeiro fazer a experiência com funcionário. Só que a experiência, como você falou, é contrato de experiência, requer registro. E aí eles acabam fazendo o contrato de experiência deles por conta própria, não contrata. E aí quando chega na época, não, tá aqui, pega a documentação e fulano já começou a trabalhar. E aí quando fulano sai, o que é que acontece? Processo trabalhista, pede os direitos retroativos e consegue, porque tem comprovação. E é pior. É pior, é prejuízo. Demais. Agora, como é que tá a relação, a empresa, ou quem está sonhando em abrir um negócio, é demorado ainda, porque no passado era muita burocracia, você abrir, você fechar o negócio. Isso melhorou? A pessoa pode abrir uma empresa no mesmo dia? Como é que está funcionando hoje? Bom, esse trâmite era muito demorado, às vezes levava uma semana, 10 dias. Hoje, a junta comercial lá tem uma meta de abrir empresa em 24 horas. Então, você consegue abrir uma empresa, em média a gente leva 3 dias, por quê? Porque tem um trâmite de elaborar os documentos e enviar para a prefeitura perguntando se pode funcionar, às vezes a prefeitura demora e pergunta para o estado, mas hoje, em média, você consegue abrir uma empresa em 3 dias no máximo. Tá muito simplificado esse trâmite, inclusive ele está todo digital, você manda toda a documentação digitalizada, o contador assina dando validade, porque hoje existe uma lei que a gente pode dar validade aos documentos, e aí envia tudo digitalizado, se der problema já vai lá, imprime, assina e digitaliza novamente, e desburocratizou muito esse processo, porque era muito lento. Ah, que bom. Eu estou conversando com Daiane, está nos explicando aqui o dia a dia do seu projeto, ela como contadora. Muitas vezes a pessoa diz, não, o contador é uma vez no mês, etc. Só que tem uma rotina, tem um dia a dia da empresa, nota, não é? As entradas, as saídas, os impostos, o que gera, o que não gera. Folha de pagamento. Ou seja, o dia a dia da empresa, o contador tem que ficar a par de tudo aquilo que está acontecendo minuto a minuto. Com certeza, é muito importante, porque o contador ele é essencial para a saúde financeira da empresa. E se ele não conhecer a empresa, se o empresário não tivesse zelo de também abrir como contador, ele não consegue ajudar. Como você falou, existem muitas obrigações mensais, inclusive internas nossas. A gente tem empresas que, em média, a gente faz 5 a 6 declarações por mês
de setores diferentes, mas faz e foras anuais. Então, se o empresário ele não tiver esse entendimento e o contador ele é um parceiro, é só meramente um gerador de impostos, que é o que eu tenho que trabalhar com meus clientes. Não sou geradora de impostos, não sou a pessoa que traz mais notícias, eu sou a pessoa que é parceira da empresa e que ajuda no seu negócio. Então, o contador ele vai além desse papel de obrigações. E deixar tudo às claras, tudo com certeza. Preto no branco. Com certeza. Agora, quem é que tem que ter essa relação com o seu contador? É o diretor da empresa, o diretor-presidente ou uma pessoa de confiança que tem um cargo de confiança na empresa? Quem lida diretamente com o contador? Tem que ser o gestor da empresa, aquele que é responsável pelas informações, principalmente financeiras, aquele que quer os relatórios contábeis para saber se a empresa teve prejuízo, teve lucro, aquele que lida com toda a gestão. Por quê? Porque é nele que fica centralizadas as informações e é nele que vai ser, pega o relatório e ter dito, não, a empresa precisa crescer nisso, precisa diminuir despesa daquilo. Então, o gestor, ele é o principal, é a pessoa mais importante que deve entrar em contato com a contabilidade. Já já a gente chega no meio, mas vamos falar do leão, da declaração que há sempre dúvida, há um receio ou medo, talvez o termo não seja esse, daquela pessoa para cair na malha fina. Também muita gente deixa para a última hora. Quais são as principais dicas que você dá para que a pessoa desenvolva todo o processo durante o ano do seu negócio, mas quando chegar na declaração isso seja um processo menos agressivo, porque eu só vejo o pessoal, que loucura, o leão vai me pegar a malha fina, eu vou me lascar, num termo bem popular, mas o pessoal usa muito isso. Verdade. O primeiro passo é você ter um contador de confiança, né? Para que você possa fazer a consultoria e saber o que é que porque cada pessoa tem uma forma diferente. Um médico, ele precisa manter tais documentos, um engenheiro tais documentos, enfim. Então, ele precisa ter o contador da confiança para saber o que ele precisa manter. Segundo, guarde todos os documentos, não deixe para guardar de última hora, não deixe para ir atrás de última hora. Eu tenho despesa com plano de saúde, já guarda a tua despesa ali. Eu tenho os recibos emitidos, guarda os teus recibos certinhos. Então, ir atrás dessa documentação é importante, já ter ela toda guardada, porque facilita muito. Acontece bastante, eles chegam com a documentação incompleta e fica naquela correria. E já tem os checklists. A gente trabalha no escritório com um checklist dos principais documentos de imposto de renda. Então, a gente sempre manda para os clientes, para eles já usarem no ano seguinte, para durante os meses ir guardando. Isso facilita muito. Agora, numa empresa familiar, por exemplo, os balancetes, às vezes aquela competição dos sócios, aí, como eu disse, uma empresa familiar, e aí a pessoa diz assim, um dos sócios, não, aquela contadora ou o contador, ele vai saber o lucro, saber quanto eu estou ganhando, qual foi a minha retirada, o meu prolabore e tal. Como é que o contador tem que lidar com uma empresa familiar? Tem que ser diferente? Tem, porque justamente na empresa familiar sempre vai ter alguém que vai ter um contador favorito. Porque meu amigo se formou, porque eu tenho um conhecido, porque eu tenho um primo, um tio, já aconteceu, inclusive. E assim, é muito questão de confiança que o profissional tem que trabalhar com aquela empresa. A gente tem um código de ética a seguir e essas informações que a gente recebe, a gente não pode divulgar. Quem tem que divulgar é a empresa, se ela quiser, não a gente. Então, assim, primeiro o contador ele deve procurar confiança, né, naquele profissional, naquela empresa, mostrar os seus serviços, passar o código de ética, explicar que ele também tem algo a cumprir e aí tentar agradar todo mundo, né? Porque é o mais difícil. Mas nessa empresa familiar tem que ter esse cuidado, principalmente com a mistura dos pagamentos, que também acontece muito. Todo mundo confundir, achar que um tira mais do que o outro e a contabilidade prova que tá todo mundo igual. Todo mundo certinho. Agora, o contador realmente é o profissional que vai cuidar de tudo isso. Agora, quais são aqueles encargos básicos, eu diria assim, que o empresário precisa saber no seu dia a dia? Para ele, não é questão de confiança ou desconfiança do contador, mas que ele precisa para o seu dia a dia. Não, eu vou comprar tal coisa, sei que a nota fiscal vai gerar tantos impostos e tal, uma coisa básica que ele precisa saber em relação aos encargos. Bom, ele precisa saber que existem encargos da Receita, que a gente chama de federais, estaduais e municipais. Os principais federais são PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda, são a base. Dos estaduais é o ICMS,
que está presente aí em todas as transações de comércio, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é o da Prefeitura. Então, se uma empresa prestadora de serviço, ela sabe que além dos federais precisa pagar o da Prefeitura. Se ela é uma empresa de comércio, precisa pagar o ICMS além dos federais. Então, esses impostos, eles são as bases, inclusive em todos os regimes tributários existentes, eles estão presentes. Maria Daiane, a nossa contadora, convidada de hoje, muito obrigado por ter vindo, esclarecendo aqui coisas importantes sobre o dia a dia da sua empresa. Pode ser o MEI também, que é o assunto que a gente vai tratar agora. MEI, microempreendedor individual. Ele foi lançado quando, o MEI? 2008, veio através da legislação. Sucesso, você diria que mudou muita coisa para melhor? Mudou porque ele veio com o objetivo de formalizar quem era ilegal. Então, aquelas pessoas que ficavam, os comerciantes, ambulantes, prestadores de serviços que não tinham condições de manter uma empresa, né, de microempresa, por exemplo, e uma carga tributária muito alta, o governo veio para formalizar esse pessoal todinho. E hoje a gente tem mais de 11 milhões de MEIs abertos, eles correspondem a 56% dos negócios de um país. Aqui no estado são quantos? No estado, salvo engano, está em 3 milhões. Eu não me recordo agora de cabeça. Aqui no RN. Mas tem bastante aqui no Rio Grande do Norte, principalmente no interior do estado. Vamos lá, uma empresa... Quando é que uma empresa de um porte médio, eu diria, ela pode contratar os serviços de quem tem um MEI? Ela pode só ter MEI e ter apenas o seu diretor ou um funcionário só? Bom, o MEI, ele pode prestar serviço para outra pessoa jurídica. Esse é um dos benefícios que o MEI traz. O MEI, ele pode ter um empregado. Então, também isso é importante, porque no que ele no que ele vai crescendo, isso ajuda. Pode ser esposa? Pode. Isso, antigamente não existia essa prerrogativa, mas já foi esclarecido que pode, não tem problema. E aí ele pode prestar serviço para outras pessoas jurídicas, inclusive, muitas empresas só contratam outras pessoas jurídicas e precisa de nota. E como o MEI, ele pode emitir nota e deve para a pessoa jurídica, então isso facilita muito a relação para eles, bastante. Então, uma empresa, ela pode ter apenas os colaboradores com o MEI? Pronto, isso é um ponto muito importante. A gente chama de pejotização. O que acontece? Depois que o MEI surgiu, ele em 2008, ele só veio ganhar ênfase para 2014 para cá. E aí, com a reforma trabalhista, veio-se a brilhante ideia de que vou demitir os funcionários CLT e contratar como MEI. Pode? Nunca. Porque o MEI, ele é um prestador de serviço. E aí, como prestador de serviço, eu dito o horário que eu trabalho, eu dito a forma que eu trabalho, quanto tempo eu vou fazer. Eu sou um prestador. Você quer que eu, por exemplo, esteja aqui para fazer a locução. Eu sou um prestador, certo? Mas você não pode me determinar como eu devo fazer, a que horas eu devo fazer e etc. E aí o que acontece? Existem algumas características que são de empregado. Onerosidade, que é quando você paga mensalmente. Eventualidade, que ele está ali todo dia presente naquele horário. Subordinação. Então, essas características são de empregados. E aí muitas empresas acabaram demitindo todo mundo, fizeram a pejotização e agora estão sendo penalizadas, porque não pode demitir MEI e demitir CLT e contratar como MEI. Não pode mesmo. E o quanto uma empresa pode ter de funcionário e a metade, por exemplo, de funcionários, digamos que a empresa tem 20 funcionários, ela pode demitir 10 e contratar 10 com o MEI? Ela teria que ver se a necessidade dela como prestador de serviço daria suporte como MEI. Ela não pode, fica muito escancarada, inclusive, ela demitir os 10 e contratar os mesmos 10 como MEI. O que ela pode fazer é ver se realmente o MEI cabe como prestador de serviço, se para a atividade dela é importante ter um prestador de serviço, porque se for para ter as características que eu falei, do cara estar lá todo dia, cumprindo horário, alguém mandando e desmandando, ele recebendo salário todo mês... Então não é MEI. Não é MEI, é um empregado, CLT. Ele está fugindo então, aí está driblando para não pagar os seus impostos. E muito funcionário aceitou para não perder o emprego, muitos. E agora que com esse estouro que saiu do termo da pejotização é que eles estão entendendo que não é. Mas muita empresa hoje ainda pratica, inclusive nos anúncios eu vejo, contratação como MEI. E aquele anúncio já está denunciando a empresa de que ela quer um funcionário disfarçado de MEI. Então, o MEI, ele vai prestar um serviço, mas ele não pode ter o dia a dia. Ele pode fazer... O que é que configura emprego? 3 dias seguidos? Isso, por exemplo, eu contrato você para ir todos os dias na minha empresa, lá no escritório, fazer as apurações das empresas, lançar as notas fiscais. Todo dia você está lá de 7 da manhã às 5 da tarde, cumprindo seu horário, recebendo um valor fixo. Se eu quisesse uma
você como prestador, eu chegaria para você e falaria, Juninho, eu preciso que você lance essa empresa, você tem 3 dias para lançar por causa do meu prazo, eu tenho 3 dias porque eu tenho que entregar para o cliente. Você consegue? Consigo. Você vai trabalhar no seu horário, você vai no meu escritório e vai dizer, Daiane, eu vou de, 2 da tarde a 5 da tarde, porque eu sei que eu dou conta em 3 dias, e eu vou fazer dessa forma. Pronto. Eu só quero que você me entregue o serviço pronto. Então, essa é a característica que difere do funcionário. Muita coisa. Agora vamos falar do FGTS, daquilo tudo que nós temos quando somos contratados, e aí quando um funcionário recebe suas contas, vai tudo isso, né? Multa, isso. FGTS e tal. O MEI, como é que o MEI é melhor pro colaborador, para aquela pessoa que quer prestar um serviço na empresa? Ele vai ter tudo isso também? Não. O MEI, o benefício que ele tem quando ele paga aquela guia mensal todos os meses, é o benefício previdenciário. Então, ele tem direito ao auxílio doença, salário maternidade, a pensão por morte quando tem um dependente. Então, o MEI, ele tem esses benefícios. E o INSS? O INSS também, como você paga a guia mensal, já paga um percentual sobre o salário mínimo. Então, dentro desse percentual, tem esses benefícios que eu falei, além da aposentadoria por idade. Já o empregado normal, ele tem todos os benefícios trabalhistas, FGTS, o INSS, multa rescisória, direito a seguro-desemprego, aviso prévio. Então, tudo isso está dentro da relação de emprego, CLT, e MEI como prestador de serviço. Então, assim, o MEI, ele veio como opção da pessoa que não quer mais ser CLT, por exemplo, e quer empreender. O objetivo do MEI é esse. É formar novos empreendedores para que eles comecem pequenos e possam se tornar grandes empreendedores. E no momento que a pessoa opta por ser MEI, ela opta por ser um empreendedor e abre mão dos encargos trabalhistas. Se ela quiser receber FGTS, ela vai ser empregado. Então ela deixa de trabalhar numa empresa, por exemplo, se torna MEI e vai prestar serviço em várias empresas. Exatamente. Inclusive para pessoas físicas também, se for um comércio de venda de acessórios, por exemplo, você está vendendo para o cliente, monta sua lojinha, abre seu ponto, funciona como uma empresa normal. E como você falou, se aquela empresa contrata você com o MEI, você tem que estar lá todo dia, cumprindo horário, hora do almoço, descanso, etc. Então é um MEI disfarçado, na verdade é funcionário da empresa. Exatamente. E aí o MEI é para justamente dar essa flexibilidade, para ele prestar o seu serviço em várias empresas. Isso. E deixar de ser CLT daquele compromisso com determinada empresa. Exato. Olha, um abraço aqui para o professor de História, professor Jadson, tá na escuta. Acabei de abrir um MEI para minhas produções jornalísticas e essa entrevista veio em excelente hora, valeu. Tá bom, ele tá muito ansioso aqui, tem um projeto que quer tocar conosco aqui. Valeu, professor, um grande abraço para ele que acabou de abrir. Ele tá dizendo aqui, um abraço, parabéns pela pauta de hoje. Quem abriu um MEI hoje, vou abrir, é muito fácil, vai lá no site, abrir, mas o que eu tenho que fazer para manter o meu MEI em dia e quais são os encargos? Isso é muito importante, porque muita gente vai lá no site, abre e esquece. Eu tenho um MEI, mas o cara nunca foi lá, entrou no site, nunca pagou. E tem imposto todo mês? Todo mês. O que acontece? O MEI, primeiro ponto, ele tem um limite de faturamento. Então, isso é bem importante. O MEI, ele precisa ter cuidado com quanto ele fatura. É 81 mil por ano, que dá 6.750 por mês. Então, esse é o primeiro ponto que o MEI precisa ficar atento. Eu preciso controlar meu faturamento. Segundo ponto é o pagamento da guia, né? Ele é uma guia mensal, que a gente chama de DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Vence todo dia 20. E qual o valor? O valor é R$ 56,00 para quem é comércio ou indústria, 60 para quem é só serviço e 61 para quem é ambos. Então, ele precisa ficar atento às atividades que ele coloca, porque se ele for misto, paga o maior valor, que é 61. E desde 61, está dissolvido 55 para o INSS, R$1 para o ICMS e R$5 para a prefeitura. Então, ele precisa pagar todos os meses o MEI, por quê? A inadimplência do MEI gera o cancelamento, gera dívidas no CPF e você não gosta dos benefícios previdenciários que você precisa ter, não está contribuindo. Eu sei. Agora, no caso do cancelamento, se você abriu e nunca pagou, ele é cancelado com quanto tempo? Ele geralmente é cancelado com 3 anos, tá? Eles ficam esperando você fazer a declaração e tudo mais. E se você sumir do mapa, como a gente costuma dizer, com 3 anos ele cancela, pega essa dívida todinha, joga pro CPF e ele vai fazer uma cobrança na dívida ativa, vai empenhorar a conta, empenhorar tudo que for necessário. Meu Deus, olha aí, você tem que regularizar o seu MEI. Agora, Daiane, quem está nos acompanhando agora quer tirar uma dúvida com você, além das plataformas digitais,
Como é que a gente acha você aí para, de repente, tirar essa dúvida? Você me acha no Instagram do escritório, Atos Consultoria. Atos Consultoria, ATHOS. Certo. Você me acha no Instagram, M. Maria Daiane. E me acha no WhatsApp também. Posso dizer o número? Pode sim. 999560282. Então são as ferramentas que você pode me encontrar. Eu fiquei preocupado porque tem muita gente que eu conheço que tem o MEI, que nunca pagou, que nunca fez nota fiscal. Agora, o valor é padrão. Se você tira aquelas notas dentro do limite que do faturamento, o imposto é o mesmo? Isso. Ou em relação à nota ele aumenta? O valor do imposto é de 0,81 mil. Então, independente de quanto eu fature, eu preciso pagar o mesmo valor de imposto e manter em dia. E a questão das notas fiscais, tem um detalhe importante, que o MEI ele não é obrigado a emitir nota. Só que se ele prestar serviço para outra pessoa jurídica, aí ele é obrigado a emitir. E essas notas, elas compõem o faturamento. Então, o MEI precisa estar atento a anotar todas essas receitas, visto que no momento que eu emito uma nota, eu já estou lá formalizando de que eu recebi tal valor. E eu preciso ficar atento para que eu não ultrapasse o limite. Por quê? Quando a gente ultrapassa os 81 mil, automaticamente a gente migra para microempresa. E aí começa a tributação maior, requer uma contabilidade mensal, pagamento de impostos mensais, obrigação de nota fiscal. Então, o MEI, quando ele tem esse controle mensal de quanto ele recebe, de quanto ele compra, ele consegue saber o momento para se preparar, para não estourar esse faturamento, por exemplo, no meio do ano e ficar desesperado sem saber o que fazer. Eu entendo. Agora, o MEI, o marido pode ter um, a esposa pode ter outro. Pode. E no endereço, pode ser no mesmo endereço? Pode. O que acontece? Na legislação do MEI federal diz que pode. Porém, cada estado trabalha de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele não permite que se tenha 2 comércios MEI no mesmo endereço. Porque ele entende que cada comércio tem o seu ponto de funcionar. Ao não ser que o ponto seja dividido em salas. Aí pode. Mas se não for, aí não pode. A mesma coisa funciona para residência. O MEI pode abrir e na residência. Só que também, se for comércio, 2 endereços de um comércio, o estado não permite. Agora, se for um comércio e um serviço, pode? Pode, com certeza. Um comércio, por exemplo, de água. Isso. E aí a pessoa abre o outro MEI, um serviço de lavagem de automóveis. Por exemplo, assim. Pode sim. Pode mais de 2 serviços, inclusive também a prefeitura permite. Agora, a única restrição que a gente tem hoje é comércio. Tem que ser 2. Agora, Daiane, e quem abre um MEI, passa um ano, paga tudo em dia, tudo certinho, e o negócio cresce, seja ele serviço, e aí ele resolve migrar ele tem que migrar para microempresa ou uma empresa já? Pronto, o que acontece? Quando ele passa o faturamento, automaticamente ele migra para o que a gente chama de microempresa, que aí ele sai de MEI e entra para o regime tributário Simples Nacional. E é o que acontece, no momento que ele migra, ele precisa fazer um aditivo na junta comercial para dizer, tô saindo de MEI e vou para um outro tipo de empresa. Por exemplo, eu vou para uma sociedade limitada. Eu agora quero sair de MEI, já que eu estourei o faturamento, eu tenho um sócio, eu quero entrar como sociedade. Eu quero ser um empresário individual. Então, o primeiro ponto vai passar o faturamento, tem que fazer a migração na junta comercial e aí tem que fazer todas as habilitações de uma empresa normal. Emissão de nota fiscal, certificado digital, tudo bem certinho. O MEI, por exemplo, de Nísia Floresta, eu posso fazer uma nota fiscal em Natal? Não, você tem que fazer a nota fiscal em Nísia Floresta, dizendo que prestou o serviço para a empresa de Natal. Exatamente, existe essa diferença. O ISS ele é devido aonde acontece o serviço. Então, se eu sou de Nísia e prestei o serviço em Natal, o ISS vai ser pago para Natal. Só que como o MEI não emite nota, a prefeitura não tem como saber dessa questão. Então, ele acaba pagando ISS para a Nísia, mas ele precisa emitir a nota da prefeitura que ele está localizado. Outra coisa, o MEI, por exemplo, se ele paga o INSS, de repente ele ficou doente por alguma razão, precisa se ausentar, claro, o INSS vai fazer uma cobertura para ele? Com certeza. A partir do primeiro pagamento em dia, começa-se a contar a carência que a gente chama para poder a Previdência dar benefícios. E aí, alguns benefícios requer que você tenha uma carência de 12 meses. Então, o que eu sempre oriento, pague a primeira em dia e mantenha as próximas 11 em dia, que daqui a um ano você pode ter o benefício previdenciário. E esse benefício, ele acontece mesmo. Esse moço aqui, inclusive, precisou, ele é MEI também, e ele precisou e recebeu.
Então, qualquer atestado que você receba a partir de 16 dias, você já pode entrar com benefício, como MEI, depois de um ano pago, dependendo do que for, por exemplo, auxílio-doença é 1 ano, você entra com esse requerimento e consegue. Se o MEI vier a falecer, o dependente do MEI pode pedir pensão por morte também. Salário maternidade, a mulher ficou grávida e teve a criança, ela tem direito a 4 meses de salário maternidade. Então, e pela perícia, pode ficar pela perícia também? Pode. No caso, ficar pela perícia, a gente fala quando fica por auxílio-doença, por exemplo, ou por invalidez. Então, todos esses estão acobertados pelo MEI. E a pessoa que tem o MEI, trabalhou, prestou um serviço, tocou o seu negócio e aí pintou uma vaga de emprego para levar a Azulzinha, ele tem que cancelar o MEI para ser contratado? Não, ele pode ter MEI, pode ser CLT. A única objeção é o seguinte: se no momento que ele for demitido do emprego CLT, ele tiver com o MEI ativo, ele não tem direito a seguro-desemprego. É a única objeção que existe. Então, muitos MEIs, às vezes, está com o MEI aberto, a empresa é admitido como CLT e prefere cancelar para quê? Quando for demitido, não perca o seguro. Mas é certeza, você é admitido, pode continuar como MEI, tranquilo, mas não vai ter o seguro-desemprego. Você é empresa ou você é MEI? Eu sou empresa. Minha atividade não permite, porque existem atividades específicas para MEI, não é todo mundo que pode ser. Agora, quem já tem um MEI, por exemplo, e tem alguém para contratar, pode contratar outro MEI ou ele tem que se tornar sócio daquele negócio? É a mesma lógica que a gente falou do empregado e do prestador. Se o MEI quiser um outro MEI como prestador, pode tranquilamente. Da mesma forma, se ele quiser um funcionário, ele também pode. O funcionário tem os mesmos benefícios trabalhistas de qualquer outra empresa. Pagamento de FGTS, de INSS, seguro-desemprego quando saia, multa rescisória, todos os benefícios são os mesmos. Eu estou conversando aqui com Daiane, contadora das boas, nos esclarecendo aí sobre MEI, sobre os impostos, falamos aí sobre declaração, para a gente fechar da saúde financeira da empresa. Muitas vezes tem 1, 2, 3 sócios e aí, de repente, a empresa vai de mal a pior. E aí os sócios, eu não conhecia o contador, etc. Fica culpando porque não pagou imposto, porque aquilo gerou um monte de coisa. Como é que o contador, ele pode deixar bem isso muito claro, se a empresa vai bem, se a empresa precisa melhorar em tal assunto, em tal área, e para que a empresa atravesse aquele momento, não é difícil, que todo negócio atravessa, mas que seja superado. Bom, o primeiro ponto importante que eu sempre falo aos clientes é: manda a documentação em dia. Por quê? Quando eles mandam a documentação, a gente consegue lançar e fazer os relatórios. Como é que o contador ajuda nisso? Ele faz a elaboração do relatório, onde nesses relatórios a gente tem quanto a empresa faturou, quanto ela teve de despesa, qual foi o pagamento feito para funcionários, para os sócios e no final o lucro. E aí, quando a contabilidade tem todas essas informações, ela faz um relatório e consegue ir até o gestor da empresa e dizer: olha, a tua receita, por exemplo, está muito baixa, a sua despesa está equivalendo a X% da sua receita, tem tal insumo aqui que você está consumindo muito, tem tal fornecedor que você está pagando muito caro. Então, tudo isso através dos relatórios contábeis, o contador consegue ajudar a empresa nessa questão da saúde financeira. Poxa, o contador é essencial para o funcionamento, para o sucesso do negócio, porque às vezes a pessoa vê aquele movimento, e meu avô dizia, o apurado não é o lucro. Exatamente. Então, a pessoa olha assim, eu vendi tanto, tem um bom movimento, apurei tanto, mas aquilo tudo não é o lucro. Exatamente, ali tudo está incluído, os impostos, né? Está incluído as despesas, então a gente sempre tem que olhar para o líquido, é o que conta mesmo. E o que fazer em relação àquelas notas? Eu escutava isso quando eu era criança. Eu vou tirar meia nota, não sei o que, para burlar a lei. Isso existe muito ainda? Existe, infelizmente existe muito, mas bem menos do que antes, porque fiscalização, mesma coisa com o avanço da tecnologia para o trabalhista, também veio para a parte tributária. Então hoje, qualquer venda que você fizer, por exemplo, no cartão de crédito como empresa, o Estado já sabe quanto você vendeu. E se você não emitir as notas totais que pelo menos supra o valor daquela receita de cartão, no mesmo mês o Estado diz: empresa, você vendeu aqui 10 mil de cartão e emitiu 9 de nota, cadê o resto?
Então hoje está muito automático, assim, os cruzamentos são logo, de imediato. Os órgãos se conversam, Estado, com o banco, com Receita, com todo mundo. Tudo interligado. Tudo interligado. Então hoje não tem como mais essa história de tirar meia nota. Daiane, e aquela dica para um negócio familiar? Eu já vi isso. Eu tenho um amigo que tem um negócio, chega lá, ele compra e mete a mão no bolso e paga aquele valor. Mas às vezes ele é uma exceção, porque tem negócio que o cara não chega lá, não, eu sou o dono aqui, me dá aqui, depois eu presto conta. Verdade, bastante. Não é? Tem bastante. Qual a dica importante para que isso não se torne um hábito, uma coisa, um vício e que prejudique o funcionamento da empresa? Ela serve tanto para o familiar como para todas as empresas. O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro pessoal é pessoal. É o primeiro princípio. Acontece muito, principalmente nas empresas familiares, de que tudo que entra é de todo mundo. Não é bem assim. Não é bem assim. É o que acontece? Entra um valor, sei lá, R$1.000 no dia, aí o empresário precisa pagar um cartão de crédito, precisa pagar um boleto, vai lá e pega o dinheiro e paga. E aí, nessa história do familiar, se a empresa não tiver cuidado, cada um que tire um pedaço, no final do mês não sabe para onde o dinheiro foi e começa as brigas porque cada um não sabe quanto tirou. Então, a gente sempre diz, são uma empresa com vários sócios, cada um vai ter seu prolaborem, que a gente chama que é o salário do empresário. Você vai tirar X por mês, se não der, você espera a distribuição de lucro para tirar. Mas sempre vá seguindo essa ordem de tirar conforme o valor, porque não tem problema. Primeiros encargos, funcionários. A prioridade sempre é pagar despesas, impostos, funcionários, e dança para o labor, porque a gente também precisa sobreviver, para depois da distribuição de lucro, aí sim conseguir tirar o restante do que a empresa der além daquilo. E você que se tornou contadora do seu pai, como foi no princípio você realinhar as coisas, filtrar, você dominar aquilo ali, pai, isso aqui não tá certo, vamos fazer o certo. Foi difícil ou ele... Foi difícil, ele vai rir agora, mas foi difícil, porque assim... Eu sempre fiz assim, Daiane, eu sempre fiz assim, deu certo. E assim, cada contador tem alguns contadores têm uma forma diferente de trabalhar, né? E eu percebi que você é bem rígida. Eu sou, bastante. Aí até os clientes brincam comigo de que, Daiane, eu vou falar, mas você finge que não tá ouvindo. Aí eu faço tudo bem. Aí eles falam, eu não tenho como fingir que não tá ouvindo. Aí eles ficam rindo. Mas foi difícil, porque assim, eles vinham de um costume de uma empresa e aí eu tive que lidar, ensinar. A gente tem funcionário como MEI e tudo mais. Não funcionário MEI, mas a empresa é MEI e possui funcionário. Então tem a folha de pagamento. E aí tudo isso eu tive que ensinar a eles, né? De como é que faz a folha de pagamento, como é que faz os pagamentos, os impostos precisam manter. E hoje, graças a Deus, consegue fluir tudo bem, tudo direitinho. Eu tô sempre ali em cima, faça isso aqui correto, porque é aquela coisa, né? A gente tem que começar o exemplo de dentro, para depois eu poder cobrar dos outros, né? Agora a empresa está em boas mãos nessa parte do contador, porque você é uma excelente profissional, puxou a mãe e o pai, porque a empresa é de excelência, Deda é um dos excelentes profissionais da refrigeração de automóveis, aí do Brasil é referência, piloto também, né? Eu era também, aeromodelismo. Mas aí o tempo me levou para não ser mais, mas ele ainda tá lá firme e forte. Que bom, um abraço no Deda. Sua irmã chama-se? Daniele. Que é a mais nova. E a sua mãe? Ana. Tá bom. E o noivo? Namorado é o... Tiago, já tô acelerando tudo aí, viu? Daiane, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, um abraço na família toda e mais uma vez eu quero que você divulgue suas redes para quem quer tirar dúvida. Olha, pessoal, quem tem MEI aí é muito complicado para você que tá com o imposto atrasado, tem que ficar tudo em dia, isso vai prejudicar você lá na frente. Com certeza. Então, dúvidas agora com Daiane, hein? Pronto, as redes sociais são Atos Consultoria no Instagram, @mmariadaiane. Meu WhatsApp também é o 999560282, então podem falar comigo. Os MEIs, principalmente, eu gosto muito de atender MEI, tem bastante cliente MEI. É importante ele ter o contador ali como consultor, como a pessoa que ajuda. Então, se você tem débitos como MEI, também atenção, tá? Bugueiro é MEI? Bugueiro? Bugueiro também é MEI. Então, assim... São bugueiros. Bugueiros, Ubers também são MEIs. Eu sei que tem muito Uber essa hora, né? Escutando a rádio. Alô, Jobel, Jefferson. Olha aí. O Guinho, o pessoal que eu conheço aí, que tem que fazer o MEI, aliás, tem que manter os impostos em dia para você não se prejudicar. E agradecer você novamente pelo convite, imagina, né? Foi muito obrigado. bom estar aqui, de poder divulgar um pouco do meu trabalho também e também passar um pouco de conhecimento nessa parte de contabilidade que realmente muita gente acaba não tendo ou não se interessa, somente paga o contador
contador e não entende a importância do que ele pode trazer. E é muito bom poder expor aqui essa importância da nossa profissão. Tá bom. Muito desenrolada, parabéns, um excelente profissional, Maria Daiane, filha do Deda. Um abraço, obrigado por ter vindo. Obrigada. E assim a gente toca o barco, meu amigo Olivan, Noite 94, que tá só começando. Noite 94.